Ver Attack on Titan todos os domingos em Full HD faz tudo parecer bem mais, como eu diria, real. O maior catálogo oficial de animes do mundo é na Crunchyroll. A melhor qualidade de imagem, de som, com legendas oficiais e até dublagens. A sua experiência com animes depois disso nunca mais será a mesma. Attack on Titan e vários outros animes em simulcast, que é a exibição logo depois do Japão. Animes novos e clássicos em mais de 30 mil episódios disponíveis. Teste o acesso premium no link da descrição. Acesso ilimitado, sem anúncios, dependendo do plano em até 4 telas, podendo ver inclusive offline. Ah, mas Gabi, vou clicar no seu link, vou testar o acesso premium e depois não vou conseguir por algum motivo continuar? Não se preocupe, porque você também pode assistir na Crunchyroll animes de graça. Não sabia disso? Pois é, você pode. É claro, tem anúncios, mas muitos animes no catálogo para você continuar assistindo de forma oficial. Não deixa essa chance passar. Aí ninguém te joga spoiler na cara, porque você vai ver assim que sair. Junto comigo, inclusive. Depois vem aqui comentar. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sim, sejam bem-vindos a um dos melhores vídeos de comentário, pelo menos é o que eu estou mais empolgada dessa segunda parte da 4ª temporada de Attack on Titan. Episódio 78, Os Dois Irmãos. Aliás, eu acho que o título não quer dizer só dos irmãos Yeager, porque tivemos foco em mais de um parzinho de irmãos e de maneira bem trágica. Foi um episódio de perder cabeça e a gente vai comentar tudo isso porque chorei metade do episódio inteiro. Já vai me contando você o que você achou. Episódio sensacional, na minha opinião. Em direção, trilha sonora, emoção, silêncio, trilha de terror, tudo. Eu amei e fiquei na expectativa gigantesca pro que vem por aí. Os comentários de Shingeki no Kyojin, o anime, sempre saem aos domingos aqui no canal, lá entre 9 horas, mais ou menos, tá? Quando eu consigo postar. Sempre completíssimos, mas sem spoilers do mangá. Então, se você quiser acompanhar sempre, já se inscreva. Espero você já na semana que vem em todos os próximos vídeos do canal, que saem outros temas também. Antes da gente entrar no famoso local chamado Coordenada, os caminhos, ver quem seria aquela, provavelmente Ymir Fritz, o drama dos dois irmãos, e como o Eren enganou seu irmão e por sua vez também foi enganado, vamos comentar dos instantes finais da batalha que a gente estava acompanhando. Irmãos Yeager estavam tentando se conectar, se encostar para ativar a coordenada, porque a gente precisava de pessoa sem sangue real com o titã fundador, Eren, e pessoa com sangue real com um outro titã original, Zeke, para se encostarem e tentarem driblar aquele negócio de voto de renúncia de guerra que impedia que qualquer um com sangue Fritz anteriormente usasse o poder da coordenada ou o poder do titã fundador para guerrear ou para qualquer coisa mais agressiva. Só que a gente terminou o episódio passado com uma queda livre do Zeke, que recebeu um tiro diretamente da arma anti-titã em cima da Pique, o Magaf não conseguiu um tiro certeiro e logo no início a gente viu e confirmou, já estava meio claro no episódio passado que ele não morreu, mas ele ficou bastante machucado até mesmo para conseguir se levantar ou fazer qualquer movimento, ação incisiva de ataque ou sei lá, mas ainda tinha um gritinho no fundo da garganta para usar. Ele estava deitado, machucado e a situação não estava tão boa para Parades. Por mais que os titãs de Marley estivessem tendo bastante dificuldade para lidar com o Eren, que acumula 3 titãs dentro de si, o Reiner tentando segurar, mas super machucado, o mandíbula do Galliard mordendo perna do Eren, em seguida sendo, nossa, acabado. O Eren pegou o mandíbula e bateu na nuca, no pescoço, arrancou metade da cabeça do Galliard, quase aniquilou ele mesmo. Mesmo assim, eles não estavam conseguindo concluir o plano de se encostarem. O Zeke estava ali abatido no chão, não deixavam o Eren chegar, eles precisavam se encostar. E mesmo o pessoal que era bem habilidoso em batalha, Mikasa e todo mundo que saiu das celas, eles estavam se locomovendo com equipamento 3D. E a galera de Marley estava com tiro, com muita arma que podia, quando eles estão voando com suas espadinhas, serem atingidos no ar. E o Zeke estava decidido a usar o grito. Só que o interessante é que o Eren, ele segurado pelo Reiner, quando o Zeke faz menção de usar esse grito, o Eren estica o braço e fala não. Só que o seu titã só sabe gritar, então a gente sabe que ninguém ouviu absolutamente nada, mas fica essa diquinha e esse momento em que, apesar do Eren ter concordado e feito tudo sabendo do plano do vinho, ali, pelo menos naquele instante, ele não queria que o Zeke usasse a sua força para gritar, mesmo que o grito pudesse trazer uma distração pro exército de Marley e possibilitar que o plano dos irmãos de se encostarem acontecessem. Ele não estava querendo que aquilo rolasse. Será que o Eren, então, ele tinha pena? Ele sabia que pessoas que eram aliados anteriormente poderiam se transformar, poderia acabar com uma tragédia? Por que o Eren foi contra? Um pouquinho mais do que o Eren pensa, a gente começa a entender lá pro fim do episódio, na segunda metade. E óbvio que surge um momento emocionante que depois eu fui só chorando e me acabando, que foi o coach com o Falco. O Falco que bebeu um
pouquinho do vinho sem querer e o coach iludido, ai, coach, chegou pro Zeke e falou, Zeke, pelo amor de Deus, nunca te entendi, nem quando a gente não sabia que você era traidor, mas eu só fui o candidato e escolhido depois pra ser o Titã Bestial porque eu queria salvar a minha família. Se vocês não lembram, era um Grice da família do Falco e do coach que chamou o pai do Eren pra fazer parte dos revivalistas, foi um dos condenados quando o Zeke delatou todo mundo, e por causa disso a família Grice, e portanto também Falco e Colt, eles ficaram meio que sujos. E os dois se candidataram a guerreiros, e o Colt principalmente fez isso, pra que ele impedisse que o resto da sua família fossem enviados como titãs lá pras praias de Parades. Ele queria salvar o seu irmão, e tudo que ele fez iria pro céu, iria por água abaixo, se agora o seu irmão virasse um titã irracional. Zeke, deixa o Falco ir pra longe. Se vocês também não lembram disso ou não sabiam, o Zeke pode transformar com seu grito pessoas que ingeriram ou respiraram coisas do seu fluido bestial, só que tem um raio de ação. Tanto que quando ele transformou os titãs lá na floresta que tava o Levi, o pessoal em Shiganshina, numa distância considerável, de não sei quantos quilômetros, eles sentiram algo, tanto que sabiam que o Zeke tinha usado o seu grito, mas eles não se transformaram. Então era assim, segura um pouquinho, Zeke, deixa só levar meu irmão pra longe. A Gabi já aparece desesperada com a situação toda, num cavalo falando do Falco. Vem, o Falco não, ele sabia que ele era um perigo, ele podia se transformar a qualquer instante e a Gabi morrer. E o Colt chega a dizer que ele não se importa com o que vai acontecer. Destrói Marleniano, Eudiano, destrói o mundo, mas deixa o meu irmão fora disso. É um desespero de um irmão, e por isso que eu falo que dois irmãos, pra mim, não faz só associação aos irmãos Yeager, mas também ao Colt e ao Falco, e o drama que eles passam e a despedida que acontece nesse episódio, e também dos irmãos Galliard depois, com o porco que se sacrifica. Ah, eu sofri com tanta coisa nesse episódio. Eu sei que vários de vocês não devem estar ligando pro que acontece com vários deles, mas eu sofro, fazer o quê? E eis que Zeke diz que entende o amor de irmão, e porque ele sabe como é importante proteger seu irmãozinho mais novo, ele vai gritar. E ele grita com vontade. E a gente tinha acabado de ver o Pix liderando a galera a cavalo pra irem atacar o exército de Marley por trás, aquela estratégia meio old school que me lembrava começo da tropa de exploração, Erwin, as primeiras missões a cavalo fora das muralhas, aquela sensação assim, retrô, aquela saudade do momento em que muita gente ainda estava viva, morrendo aos montes, mas ainda vivos, Pixies, todo o exército que bebeu vinho demais, Niall que acabou de ajudar o Falco, que queria voltar e conversar um pouquinho com suas filhas, todo mundo vira titã irracional. E o exército de Marley, aí sim, começa a perder feio, porque todos eles tinham armas comuns, inclusive, muitas vezes para enfrentar pessoas, e aí eles são engolidos. Vibe primeiro episódio de primeira temporada por titãs irracionais. E Falco, sim, se transforma. E o Colt não larga o irmão, fala que vai ficar com ele até o final, e ele fica queimado pelo vapor da transformação, ele morre e o Falco vira um titã horroroso. O Zeke, ele aparentemente sofreu com isso, não é que o Zeke não gostava dos guerreiros que ele estava lidando durante todos esses anos. Ele também cresceu junto com esses guerreiros, virou titã um pouquinho antes, só que ele já tinha todos os traumas, ideologias e o sonho que ele construiu com o Xavier antes dele se aproximar desses guerreiros. E mesmo assim, quando ele conheceu o Eren, que a gente entende nesse episódio, ele sabe que o Eren é diferente, ele já desconfiava, mas ele tem um amor, um carinho. O Zeke sempre sentiu falta de família, porque ele não tinha carinho de família em casa. Aí ele se agarrou no Tom Xavier, aí ele se agarrou no Eren Yeager, e agora ele tenta a todo custo salvar o seu irmão, porque também sem o Eren ele não conseguiria cumprir o plano que ele tinha com o Tom. Então é isso, grita, todo mundo se transforma, aliados ou não aliados de Parades, e todo mundo começa a morrer, é engolido, e ele manda o Titã do Falco atacar o Reiner, que fica muito assustado a princípio. O Galliard tá caído, inclusive temos esse momento em que o Reiner estende a mão pra encostar no Galliard, do tipo, acorda aí, recobre as suas forças que a gente tá perdendo. E como já aconteceu em várias situações, meio que um efeito colateral, o Eren já passou por isso várias vezes, aquilo ativa uma memória de alguém comum entre eles, e nesse caso é do Marcel Galliard, que era o irmão do porco, que teve o Titã Mandíbula anteriormente, antes da Ymir, e a memória é aquela em que o Marcel admite que ele falou mal do próprio irmão, que treinou junto com eles como candidatos a guerreiros, porque ele não queria que o porco fosse um titã, porque apesar dele esconder, já que era um crime horroroso, que ele sabia que esse destino era muito cruel, ele não queria condenar o irmão dele a uma vida limitada a 13 anos se ele chegasse no fim dos 13 anos como titã. Por isso ele indicou, ele fez com que o Reiner fosse o escolhido. E aquilo no final do porco foi muito emocionante, porque ele percebeu que
ele era o melhor, mas que ele foi salvo por um altruísmo do seu irmão. Naquele ponto em que o garoto Falco, que ele também era próximo, que ele também se importava, virou um titã irracional, ele fala aquelas coisas de maneira meio duras pro Rainer, porque ele é assim. E ele se sacrifica, mandando uma de que eu sou bonzão, eu sou melhor até no sacrifício, e ele deixa o titã do Falco engolir. Isso porque o Rainer achava que eles tinham vencido, porque o Magath deu um tiro na nuca do titã do Zeke. Um tiro muito certeiro dessa vez, no titã que estava caído lá embaixo. E aí o Rainer pensou, todo mundo que tava ali pensou na verdade, exceto o Eren, pelo que a gente viu, que dessa vez o titã do Zeke se foi. E eles não venceram, mas pode deixar o blindado com o Falco, assim ele salva o menino e pelo menos a coordenada não vai ser usada, o plano do Eren falhou. Só que não foi bem assim, não é mesmo? Quando o Falco tava quase comendo o Rainer, ele foi e atacou o Galliard. O que a gente sabe então é que se um titã irracional engoliu alguém que tem um titã original, o Falco então herdaria esse titã mandíbula, só que a transformação não é exatamente na hora. Nós sabemos, por exemplo, que quando o Armin engoliu o Colossal, ele volta à sua forma de humano pra depois aprender a fazer qualquer transformação, né? Tem pessoas que são mais espontâneas, outras precisam treinar mais como o Eren. Mas a situação de ver o titã irracional do Falco engolindo o porco deixa o Rainer desesperado. Ele mete um socão na cara do titã do Eren, que tava ali sendo segurado, só que o Eren já tinha planejado as coisas na cabeça e ele usa o poder de endurecimento para grudar o braço do Rainer ali no seu corpo e sair, dando cambalhotinha, dando um pulinho e correr com seu próprio corpo, porque ele sabia que o Zeke estava escondendo a verdade. O Zeke, antes do Magath conseguir atirar, roubou mesmo na cara dura o plano da Pique que ela usou anteriormente. Se fingiu de morto, saiu do seu titã antes do Magath dar o tiro certeiro e ficou ali escondidinho, principalmente depois que o vapor começou a sair, falou morri mesmo, assim ninguém olhou pra ele e com todo o caos que se estabeleceu, o Eren então conseguiria chegar perto do seu irmão e se encostarem. E eles se encostam, né? De uma maneira nada convencional, mas eles se encostam. E veja, como o pessoal de Marley acabou ficando muito atrasado por causa dos titãs irracionais, isso também deu chance do Armin e da Mikasa finalmente irem até a titã quadrúpede. Porque, inclusive, o Magath estava prestes a atirar, momentos antes, no titã original, ou no titã do Eren, pra impedir que os dois irmãos existissem. Achou que tinha destruído o Zeke, destruiria o Eren e pronto, vida que segue, conseguimos cumprir nossa missão, pelo menos por hora. Só que o Armin consegue atirar com uma lança-trovão, não mata Magath nem Pique, mas provoca uma distração e impede que eles atirassem no Eren, sim. E também a Mikasa chega matando todo mundo, acabando com a situação. Só que tudo isso, gente, foi em instantes muito rápidos, porque algo muito maior estava prestes a acontecer. Gabizinha, ela viu o que rolou. E muita gente, pelo que eu vi em comentários, e é natural, começou a entender como a Gabi, ela estava compreendendo melhor o universo, se arrependendo, sabendo o quanto ela foi manipulada, querendo conhecer o mundo para além de rótulos de demônios e não demônios, eldianos ou não. Só que ela ainda estava no meio da guerra. E ela queria salvar o Falco, era tudo que ela queria. Ela não estava mais querendo atacar Eren nem nada, era só tirar o amigo que tanto a salvou e que acabou de se declarar para ela do meio daquela confusão, impedir que ele se transformasse em titã irracional. Só que ele se transformou na sua frente e ela viu o Colt queimado logo em seguida. O Colt que estava com uma arma, um rifle anti-titã que eu tinha explicado para ela no episódio passado. E ela viu também o Falco irracional comendo o porco Galliard na frente dela. A destruição que estava acontecendo e ela sabia que todo o plano dependia de impedir o Eren. Ela não fez aquilo mais com ódio, ela não atirou mais com raiva, com vontade de vingança, ela estava simplesmente sofrendo muito. Eu queria muito saber de vocês que estavam começando a compreender a Gabi, se vocês de repente tiveram muita raiva. Olha, vamos combinar que a menina tem um tiro certeiro maravilhoso, ela realmente nasceu pra isso, acho que pra ser titã não, ela tinha que ficar atirando na guerra porque ela é muito boa, mas eu queria que todo mundo compreendesse que é diferente o que ela fez com a Sasha e o que ela fez agora com o Eren. O tiro arrancou a cabeça do Eren porque ela pegou o rifle anti-titã, mas ela chorou. E tudo ficou muito em slow motion, devagar, pra mostrar pra vocês que a gente viu tudo no espaço de uma lágrima caindo. A Mikasa ainda tava no ar pra atacar, tava todo mundo fazendo micromovimentos, titãs irracionais comendo gente, o caos, a morte, a destruição, a tristeza, e a Gabi, num instante de uma lágrima caindo, atirou. E esse tiro faz a cabeça do Eren
rolar pra longe, mas rolou como um arremesso perfeito na mãozinha do Zeke. O que a gente entende nesse episódio é que o espaço de fração de segundo que isso aconteceu, me corrijam se eu estiver errada, não sei se o Sayama inventou, mas eu acho que quando uma cabeça sai do corpo, demoram alguns segundos pra você, de fato, desligar as funções motoras e cerebrais. Teoricamente, então, isso foi numa fração de segundo, caiu, encostou na mão do Zeke antes do Eren morrer, foram para os caminhos. Que barulho foi esse? Não sei. Aliás, que direção maravilhosa. A gente ir passeando por tudo devagarzinho, entendendo que tudo foi num pequenininho espaço de segundo e uma trilha sonora que nesse momento me lembrou muito a trilha do filme do Kubrick, O Iluminado. Uma trilha de terror, uma trilha de tensão. Tava acontecendo algo bizarro. E a direção, o estilo de direção mudou completamente. Você sabia que algo muito estranho tava para acontecer. E quando encosta a cabeça na mão, muitas memórias, muitas imagens aparecem na cabeça do Eren. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar as imagens pra vocês aqui enquanto eu falo por cima, porque não vou lembrar de todas de cabeça, na hora da edição eu vou narrando. Então vamos entender todas as imagens que apareceram nesse momento, nessa fração de segundo agora. Uma pequena partícula no cosmos, ou seria o contorno de uma pessoa, abre essas memórias que veremos. Mikasa acordando o Eren no começo do anime depois de um longo sonho, ou seria pesadelo. Tudo isso sendo observado pelo olho, pela vida do Eren. Reiner, um ex-amigo de tropa e agora atual inimigo. Tudo que o Eren viu, memórias suas ou de outros. A irmã de Grisha, Faye Yeager, assassinada em Libério por soldados marlenianos. Frida Heiss, ex-portadora do Titã Fundador, que foi morta por Grisha Yeager. O Reiner desesperado logo antes do Eren declarar guerra em Libério. E lembranças de um dia comum, Armin correndo com seu livro em direção a uma árvore de infância. A família Heiss, no dia que a muralha caiu, logo antes de Grisha atacar. Levi e também Sasha, brigando ou brincando com o Connie. Um falco que observa, uma cena que parece um soldado marleniano acuando alguém, vista pelo canto, o titã colossal e um easter egg, talvez, de uma capa do mangá em que a galera aparece peladona numa sauna e Sayama ama saunas. Por que ele colocou essa capa? Um garoto desconhecido com um olhar perdido e Grisha Yeager, com as mãos elevadas em desespero e um grito ecoando durante as memórias. E um pássaro que voa em direção ao pôr do sol para além das muralhas. E uma chave que faz a transição para talvez mais um easter egg. Primeiro temos Historia, e o que claramente são personagens do universo High School de Shingeki, Mikasa e Armin, colegiais. E por fim, o pássaro que leva até ela, Ymir Fritz, no vazio, nos caminhos, sozinha. E então, antes da gente entrar nos caminhos, a gente vê um flashback do primeiro encontro dos irmãos Yeager em Marley, quando o Eren se infiltrou precisamente para ir conversar com o Zeke. O Eren já estava sabendo qual era o plano do Zeke, foi aí Helena que contou pra ele antes dele resolver ficar lá em Marley por conta própria, e nessa conversa o Zeke ele já chega falando, meio que sondando, você concorda com o meu plano de esterilizar todos os eldianos, né? Acabar com esse sofrimento. E o Eren, ele já mostra ali que não concorda tanto, ele vai e vem nas palavras. A gente vê algo que era muito expressivo desde o mangá no Zeke, quando ele tá perguntando pro Eren, um olho dele tá aparecendo e um olho dele tá tampado. Os olhos do Zeke tampados sempre aconteciam quando ele estava escondendo alguma coisa. Nesse ponto parece então que o Zeke tava meio que desconfiado, de olho no Eren, se abrindo aqui, mas escondendo que estava desconfiando por ali. E o Eren narra quando ele teve as memórias do pai dele, vendo toda a destruição que ele causou, ele sentia na mão dele o toque de esmagar as crianças Heiss quando seu pai fez isso na capela lá do Rod e tal, e o como ele sabia que sem isso o Titã original teria voltado, continuado com a família real e basicamente Parades teria sido aniquilada, porque ninguém mais teria força para impedir os titãs irracionais e originais que entraram. Quando questionado pelo Zeke se ele concordava com aquilo que o pai dele fez, então, o Eren disse que não, que isso era um absurdo, que na verdade era ótimo se esterilizassem todos, porque tudo se resolveria se ninguém mais nascesse, o que é absurdamente contrário a tudo que o Eren sempre falou, que ele é livre, que ele merece, simplesmente porque ele nasceu neste mundo. O Eren valoriza o simples fato de nascer, existir, ele quer ser livre para fazer o que ele quiser por causa disso. O Zeke, ao contrário, ele desejava nunca ter nascido, porque os dois viveram experiências completamente opostas. E eles já tinham traçado todo o plano pro ataque em Marley, depois os dois irem para Parades, para lá em Parades usar a coordenada, e por isso eles não quiseram dar as mãozinhas, porque vai que ativa a coordenada ali mesmo, e os planos não dão certo. Não, eles planejaram tudo para ser em Parades. Então, calma, vamos fazer então um aperto simbólico de mão. Na verdade, o Zeke
joga aquela bolinha que ele jogou desde Tom Saver, jogou com o Colt, um símbolo muito grande de união, de link, de vínculo na história do Zeke. E quando ele joga isso pro Eren, a bola cai. Na minha concepção, é como se simbolicamente, sabe quando a pessoa vai dar a mão pra alguém e a pessoa faz assim, sabe? Tipo, pra zoar. O Eren meio que fez isso com o Zeke. Ele tirou a mão e depois falou, estou um pouco aqui sem forma porque fiquei muito tempo no hospital. O Zeke já desconfiou. Embora o Zeke sim goste do irmão e queira ter família, ele desconfiava que o Eren não tava tão na sua assim. E os dois acordam finalmente nos caminhos ou na coordenada, aquela grande árvore que linka todos os caminhos e todas as existências de Eldianos, aquele local em que Ymir foi reconstruída, Ymir da tropa, foi reconstruída quando se tornou um titã original, o local em que recentemente o Zeke foi reconstruído, aquela terra que dá forma às pessoas eldianas, aos titãs, e também parece ter recuperado o Eren. Só que o Eren demorou anos lá dentro para se recuperar. Um local que o tempo e o espaço passam diferente da vida lá fora. Um local em que o Zeke ficou esperando por anos e a gente vê cabelo, barba e unhas compridas. E ele é abatido dizendo que ficou lá um tempão e ele tá amarrado com correntes. Só que a gente sabe depois que ele mandou a Ymir fazer essas correntes para justamente fazer uma atuação. Irmãos Yeager são ótimos em atuação, pelo que a gente vê, para que ele testasse o Eren. O Eren achava que ele era o único que podia ordenar qualquer coisa por causa do voto de renúncia de guerra, que então qualquer um com sangue real ficaria preso de dar ordens lá nos caminhos. E o Zeke fala, vai lá, Eren, faz o nosso plano dar certo. E é aí que o Eren fala que odiou esse plano, que nunca faria, absurdo, jamais. E aí ele vai dar ordem pra Ymir e o que acontece? Ymir passa longe, passa reto. Aquela menina que seria Ymir Fritz, que naquele local, naquela dimensão, aparece como uma criança mais nova. Segundo o Zeke, a verdadeira forma dela é de uma escrava, só que nada sabemos da história da Ymir até aquele instante. O que parece é que a Ymir fica de maneira contínua, aparentemente automática, o seu rosto não tem expressão, seus olhos, suas pupilas não aparecem de verdade, ela tem aqui uma escuridão no seu olhar e ela simplesmente obedece o que alguém de sangue real provavelmente diz pra ela lá dentro. E o Zeke, ele chegou lá nos caminhos diferente de todos os outros de sangue real. Ele não tinha diretamente o poder da coordenada. Ele fez um hack junto com seu irmão, que foi, segundo ele, a chave. E assim, ele conseguiu, depois de anos esperando naquela dimensão o Eren acordar, quebrar o voto de renúncia de guerra e mandar na Ymir até pra fazer aquela encenação pro seu irmão ser testado. Só que o Zeke, ele não desistiu do Eren. Pensando bem, o Zeke simplesmente então poderia ter mandado na Ymir e feito o plano de esterilização se ele quisesse. Ele inclusive não descartava usar o estrondo parcial para depois destruir o exército aliado, mas ele queria garantir que nenhum eldiano mais existisse a partir daquilo, coisa que o Eren não concordava. O atrito entre os irmãos estabelecido, o Zeke mostrando que era o Eren que estava preso ali e sujeito às demandas daquele que tinha o sangue real, Zeke. Zeke então disse que o Eren era manipulado pelo seu pai, que os dois eram um efeito daquele pai terrível que tiveram, e por isso ele ajudaria, usaria o poder do fundador para resgatar Eren Yeager. E aí eles encostam cabecinha, sai um raio e a gente vai ver o que vai acontecer no próximo episódio. Se vocês têm muitas dúvidas sobre toda essa dinâmica desse episódio, me falem que eu farei um vídeo derivado, já vão deixando perguntas aqui embaixo. Mas sim, há muitas perguntas sobre a tal menina Ymir Fritz, porque ainda serão revelados acontecimentos daqui pra frente. Então tenhamos paciência que as coisas vão se encaixar no seu lugar. Mas eu amei esse episódio, eu amei muito, muita emoção, muita tristeza, muitas revelações, e mesmo eu sabendo o que vai acontecer, e foi bem fiel ao mangá, honestamente, tudo foi muito bem dirigido, em trilha sonora, em clima, às vezes em silêncio, mesmo o slow motion da cena entrando nos caminhos. Muitas pessoas no mangá não se atentaram de que as coisas foram uma fração de segundo pra acontecer essa entrada lá dentro, as memórias surgindo, os easter eggs no meio das memórias, tudo ficou muito melhor do que eu pensava. Eu acho que o cliffhanger da cabeça girando teria sido muito melhor, mas eles teriam que esticar pra caramba o episódio ou acelerar o episódio passado pra conseguir fazer esse gancho. Não tendo feito, agora a gente fica com o gancho do que vai acontecer, já que a última vez que o corpinho do Eren foi visto, por exemplo, lá fora, o caos estava estabelecido e ele estava sem cabeça. E agora, como que vai ser? O que o Zeke vai fazer pra resgatar o seu irmão? Sessão de terapia? Comente aqui embaixo se vocês querem um vídeo de perguntas-respostas ou abordando algum tema específico sobre isso. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tô pensando em jogar definitivamente enquanto tiver Shingeki o vídeo de terça-feira pra quarta-feira, mas eu comento com vocês melhor na aba da comunidade ou nas redes sociais. Me siga, @xGabiXavier, e também sempre tem vídeo na sexta
sexta. Se tiver alguma mudança, porque a gente tá em obra, eu aviso. Então, espero vocês em todos os próximos vídeos, com emoção, sem emoção, com cabeça, sem cabeça. Até lá. Tchau!